nós ter essa oportunidade de estar na casa de Deus, para mim é privilégio, amados. Glória a Deus, para restaurar nossas forças para a jornada. Glória a Deus. Se não for assim, nós não conseguimos, glória a Deus, prosseguir na jornada. Quero ler nesta noite um texto da palavra de Deus, ou um versículo, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, glória a Deus, e o versículo 13. Capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Mateus, e o versículo 13. Já temos ouvido mensagens através do servo de Deus, cooperador Jean, e também através dos louvores que já tem adentrado ao meu coração. É por isso que eu digo sempre, amados, não devemos perder nenhum culto, nenhuma oportunidade que Deus nos dá para a gente estar adorando ao Senhor. Porque às vezes nós passamos o dia tão atarefado com tantas coisas e Deus nos dá a oportunidade da gente vir para o culto e a gente às vezes despreza a oportunidade, desperdiça, e quando chega um momento, glória a Deus, sério na nossa vida, a gente está despreparado para enfrentar as situações. Capítulo 24 de Mateus, versículo 13, está escrito assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Uma afirmativa de Jesus. Glória a Deus. Quando ele, no seu ministério terreno, ele procurava orientar os discípulos e dizer para ele que a salvação é real, a salvação é verdadeira. Glória a Deus. E para nós alcançar esta salvação, precisaríamos de ir até o fim. Até o fim de quê? Da jornada que ele tinha passado anteriormente para eles. Porque, glória a Deus, se a gente for observar o texto desde o início, nós vamos ver que aqueles discípulos, eles não estavam preparados para a jornada que iriam passar depois que Jesus se ausentasse dele. Glória a Deus, a jornada com as etapas. E Jesus procurou mostrar a eles que eles não estavam preparados, mas que eles deveriam se preparar para esta jornada. Porque Jesus conheceu isto nele. Se você for ver nos versículos 1 do capítulo 24, você vai ver quando eles saíram da reunião com Jesus, do templo. Ora, saiu do templo com Jesus. Imagine um culto onde Jesus ministrou a palavra, como seria aquele culto? Glória a Deus. Mas eles estavam tão ausentes das coisas que quando saíram do templo, em vez de sair cheio, agradecido a Deus, não foram procurar Jesus para mostrar as estruturas do templo. Era bonito, era, mas o momento não era adequado para ele trazer aquela palavra, queria mostrar a Jesus as estruturas do templo. Aí Jesus respondeu para ele: não vai ficar pedra sobre pedra que não venha a ser derribada. E com isso eles se preocuparam com aquela palavra de Jesus. E Jesus percebeu nisto aí, com essa palavra deles, que eles não estavam preparados para a jornada. Amados, a jornada na vida de um crente, ela é muito séria. E precisamos estar preparados para as etapas da jornada.
Ser salvo, todo mundo quer. Chegar ao céu, todo mundo quer. Glória a Deus. Mas tem as etapas da jornada. E aonde está o porém das coisas? É nas etapas da jornada que a gente vai, glória a Deus, ter que enfrentar. E aquela palavra que Jesus falou, que não ia ficar pedra sobre pedra, que não fosse derribada, desceu ao coração deles e trouxe para eles uma preocupação tamanha que, quando Jesus subiu ao monte, que acabou de ensinar no versículo 4, está escrito, diz que eles procuraram Jesus em particular para perguntar a Jesus quando iria acontecer e quais seriam os sinais da vida dele, da vinda de Jesus. Glória a Deus. Veja que eles não estavam preparados, mas agora, com aquela palavra de Jesus, trouxe para eles uma preocupação. Aí é quando eu digo que eles não estavam preparados para enfrentar a jornada, glória a Deus, que iria surgir na frente dele. E Jesus, quando percebeu isso, veio o desejo de Jesus ensiná-los, prepará-los para a jornada que iria começar depois que Jesus fosse assunto ao céu. E no versículo 4, Jesus responde para eles, Jesus respondendo: cuidado, que ninguém vos engane. Quer dizer, prepare-se. A preparação é nossa. Glória a Deus. Deus faz na nossa vida aquilo que a gente não pode fazer, mas aquilo que está ao nosso alcance para fazer, os cuidados precisam ser nossos, que precisamos, glória a Deus, da salvação. Precisamos naquele dia, quando a trombeta ressoar, glória a Deus, soar, a gente ouvir o nosso nome e subir para os céus. Mas é preciso uma preparação. Tudo na vida é necessário uma preparação. Se a gente vai querer fazer uma viagem, a gente tem que preparar-se para poder fazer aquela viagem. Se nós vamos sair de férias, vamos fazer qualquer lazer, tem que preparar-se para aquele lazer. Se vai fazer uma festa de aniversário, tem que preparar-se. Tudo quanto a gente vai fazer, tem que ter uma preparação para que aquele evento que a gente quer fazer, aquela viagem que a gente vai fazer, não venha dar errado, glória a Deus, no decorrer das coisas. Então precisamos nos preparar da mesma forma para a jornada, glória a Deus, para nós concluir a jornada completa, para que no final da jornada nós obter o presente maior, que é a vida eterna. E Jesus procurava preparar os seus discípulos para a jornada da vida. A partir do versículo 5, glória a Deus, quando Jesus no versículo 4 diz: prepare-se. Por que Jesus mandou eles preparar-se? Número 1, porque eles iriam encontrar enganadores. E esses enganadores poderiam tirar ele do alvo que eles estavam pensando, do alvo que eles estavam querendo, do alvo que eles ensinam, que eles aprenderam com Jesus. Glória a Deus. Eles precisavam ter aquele preparo. Os enganadores iriam surgir e poderiam, glória a Deus, tirar o foco dele. É isso que às vezes eu gosto de passar muito para os novos convertidos, sobre a preparação individual. Foi por isso que Paulo, escrevendo àquela igreja que estava em Éfeso, ele pediu para que eles se revestissem, glória a Deus. Nos demais, irmão meu, glória a Deus, revistam-se de toda a armadura de Deus. Precisamos desse revestimento, porque sem esse revestimento, sem essa munição espiritual, nós não conseguiremos. Sem essa preparação, nós não conseguiremos vencer as etapas, as coisas que vai surgir em nossa jornada, que nós estamos rumo à mansão celestial. E Jesus dizia a ele: prepare-se, tenha cuidado, que vai surgir enganadores na jornada de vocês.
Glória a Deus, cuidado com os enganadores. Naqueles dias, Jesus já procurava orientar os discípulos para que tivesse cuidado. Imagine hoje, que as redes sociais, quando você abre as páginas das redes sociais, meu Jesus, só Jesus na nossa vida, é cada mensagem, se a gente for observar, não tiver um equilíbrio espiritual, somos enganados facilmente. Se naquele dia Jesus disse, tenham cuidado com os enganadores. E hoje muito mais, amados. Eu sempre digo aos novos convertidos, vocês invistam na vida espiritual de vocês. Vocês tomaram a decisão certa. Estão seguindo, glória a Deus, ao Senhor da glória. E Jesus, quando, depois de uma mensagem de Jesus, e João escreveu, lá no capítulo 8, versículo 31, no versículo 30, após aquela mensagem de Jesus, ele chama aqueles judeus que havia crido nele e disse, olhe, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Então, para você tornar um seguidor de Cristo, é preciso você investir na sua vida espiritual. E qual é o investimento? Permanecer em Cristo. Glória a Deus. Estamos até estudando um assunto, glória a Deus, muito interessante, na segunda-feira, que é sobre os frutos, uma vida frutífera, glória a Deus, no Espírito. E está sendo algo muito, eu estou aprendendo muito com eles, com as perguntas deles, com os questionamentos. Glória a Deus, estamos ensinando como deve ser a nossa jornada, para ter cuidado com a carne. E a carne é uma luta terrível, a carne e o espírito, a carne querendo que a gente vá na direção dela, faça a vontade dela, e o espírito querendo que a gente vá para o céu. E nós lemos isso em Gálatas capítulo 5, versículo 14, se não me engano, que a luta é grande. E nós precisamos ter esse cuidado, desta preparação para não ser enganado. Segunda coisa, glória a Deus, que Jesus procurava mostrar àqueles discípulos, está escrito no versículo 6, para eles observarem os acontecimentos diários. E quando ele começasse a ver aqueles acontecimentos diários, que eram as guerras, os rumores de guerra, eles não ficassem com medo. Não precisava os discípulos ficar com medo quando começasse a ver aqueles rumores de guerra, aquelas guerras. Porque se Jesus falou, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, nada nos iria acontecer se não houvesse uma permissão de Deus. Glória a Deus. Nós temos segurança, amado. Não precisamos estar com medo de algumas coisinhas que acontecem na jornada, no dia a dia, que a gente começa a observar. Porque nós temos, glória a Deus, conosco o maior, o melhor e o que pode todas as coisas. Glória a Deus. Ele usando o profeta Isaías, que eu gosto muito desse texto, lá no capítulo 41 e o versículo 10, ele diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Nós temos segurança, glória a Deus. Lá em Isaías também ele diz que toda arma preparada contra tu não prosperará. Aquele que está alicerçado no Senhor, convicto da sua salvação, não precisa ter medo dos acontecimentos diários. Por quê? Porque Jesus está no controle de tudo. Jesus tem o controle de tudo na nossa vida, amado. Só acontece alguma coisa na nossa vida se Ele permitir. E se Ele permitir, tem um objetivo. O sofrimento de um crente não é por acaso. Glória a Deus. Todo sofrimento que um crente passa aqui na terra tem um objetivo. Só precisa nós entender que esse objetivo, o sofrimento, é uma permissão de Deus para algo que Ele tem na nossa vida. Glória a Deus. Então não precisamos ficar com medo das coisas que acontecem diariamente.
É só a gente ir para a Bíblia e a gente vai ver que está escrito e tem que acontecer. E se não acontecesse, a Bíblia não era a palavra de Deus, mas como é a palavra de Deus, tem que acontecer. E se nós sabemos que tem que acontecer, por que vamos ficar com medo? Glória a Deus. Terceira coisa, as situações e os confrontos e seus resultados, no versículo 7 e 8. Quais são as situações e os confrontos? A fome, a peste, que é enfermidades incuráveis, terremotos. E ele diz, tudo isto é o começo das dores. Não se assustem. Glória a Deus. Quer dizer, Jesus procurou orientar os discípulos como deveria ser a vida deles na trajetória e as convicções diante das situações que eles viessem atravessar na jornada. Glória a Deus. A nossa jornada não é fácil. Por que não é fácil? Quando a gente começa a trazer para a nossa vida, para a minha vida, quem eu era, onde eu estava e qual era a minha esperança. E quem foi que me viu lá na situação e foi lá onde eu estava e me tirou da situação. Perdoou os pecados, glória a Deus. Selou-me com o selo da propriedade exclusiva. Nós temos um dono. Glória a Deus. Nós temos um dono. Você tem um dono. Não estamos isentos de enfrentar situações. Foi tão provável que lá, segundo as Crônicas, no capítulo 7, glória a Deus, começando o versículo 11, estava todo mundo alegre, todo mundo feliz. Deus tinha aceitado o que eles fizeram, a construção do templo, e o Senhor se agradou do que Salomão fez, e a festa foi grande. O poder era tanto que os sacerdotes não podiam nem ministrar, e com aquilo, certamente eles queriam colocar no coração, pronto, agora nada mais vai acontecer conosco. Jesus aprovou. Não tem jeito que é assim, né? Pronto, sou crente agora, nada mais vai acontecer comigo. Eu não aceito. Glória a Deus. Nós somos servos, e o servo não faz o que quer, não diz o que quer, não vai para onde quer, e não tem que achar o que quer. Deus é quem nos controla. E o Senhor, percebendo que estava alegre demais, estavam felizes demais, aí o Senhor chama Salomão e diz: Salomão, tem uma coisa para passar para você, e você vai passar para o povo. E qual é? Olhe, se, princípio de possibilidade, se eu enviar algumas situações, e saiu dizendo as situações, enviar os gafanhotos, enviar fome, glória a Deus, e destruir tudo. Se eu enviar, se eu fizer isto, para o povo não se desviar, para o povo não achar que eu não estou com ele, eu vou lhe mostrar o que você vai ter que dizer a eles. Você vai dizer eles assim: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você vai ensinar. Você vai dizer que não é porque eu estou com eles que ele deixa de enfrentar a situação. Glória a Deus. Mas tem solução. Qual é a solução? Antes de qualquer coisa e buscar a direção de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha o privilégio, se humilhar, glória a Deus, se rendesse a Ele, glória a Deus, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Por que se converter? Porque muitos nessa hora da situação que eles não esperavam, que eles não queriam, aí eles começam a dizer palavras ofensivas que entristecem o Espírito Santo, por conta da situação que está atravessando. É por isso que o Senhor colocou no Boruto, e se converter dos seus maus caminhos.
E se isso acontecer, eu ouvirei do céu. Então Jesus está me ensinando aqui os discípulos e disse a ele: olhe, se tudo isso acontecer, é o começo das dores. É o começo. Prossiga. Glória a Deus. Prossiga. Jesus disse: se alguém quer vir após mim e olhar para trás, não dá para cima. Prossiga. Jesus tem algo maior na sua vida. É a preparação para o que Deus tem na nossa vida, irmão. É necessário nós passar por algumas fases, algumas situações, para o que adquirir experiências, para que quando a gente encontre alguém lá na frente, enfrentando as mesmas situações que a gente passou, ou semelhante, ou parecida, você tem uma palavra: não, meu irmão, não desanime não, vá em frente, eu também passei por essas situações, e o meu Deus, o teu Deus, Ele me livrou, Ele estendeu suas mãos, Ele permitiu que eu passasse pelo vale, Ele permitiu, mas tem uma coisa: no vale Ele estava comigo, Ele permitiu que eu passasse pelo fogo, mas no fogo Ele estava comigo, Ele permitiu que eu fosse para a cova, e na cova Ele estava comigo. Glória a Deus. Então faz parte da história da nossa vida. Glória a Deus. É para experiências nossas. Todo sofrimento de um servo do Senhor é para a experiência dele mesmo, para o que Deus, muitas vezes pede tanta coisa grande a Deus e não estamos preparados para fazer nem a pequena, desenvolver nem a menor. Glória a Deus. Quando chega qualquer coisinha, basta uma dor de cabeça, pronto, já não vem mais para a igreja. Não, porque eu estou com a cabeça doendo. Olha, tu pedisse a Deus uma coisa grande, Deus permite uma pequeninha, e já está desistindo facilmente. Glória a Deus, mas prossiga. Deus é fiel na nossa vida. Glória a Deus. Vamos mais. Quarta coisa que o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos, orientou-los, confrontos diretos contra a vida deles. Enquanto são confrontos por aí, tudo bem. E quando é direto contra a nossa vida, aí o negócio é mais sério. E quais são elas? Versículo 10. Escândalo. Você vai encontrar escândalo, alguém que vai se escandalizar. Você vai encontrar traição. Você vai encontrar muito aborrecimento. E daí? Siga em frente. Siga a sua jornada fazendo o que Deus te mandou. Glória a Deus. Só vai receber o galardão quem for até o fim. Não é até o meio. Não é aqueles que começam. Não é aqueles que fazem um quarto. Não, não. Tem que ser até o fim. Jesus conclui dizendo: até o fim. O que? Perseverar até o fim. Glória a Deus. E nós vamos encontrar essas coisas. Escândalos, traições, aborrecimento. E não são poucos, não. Glória a Deus. Tem uns que só Jesus na nossa vida para nos ajudar e nos dar graça. Mas, se a ordem de Jesus é para ir até o fim, a gente tem que ir até o fim. Quinta situação. Glória a Deus. Situações de falsos profetas. O que acontece por aí? Versículo 11. Com seus conselhos falsos, com suas mensagens enganosas. Glória a Deus. E o que é que ele tenham cuidado? Por que nós devemos ter cuidado? Nós temos um alvo. Qual é o nosso alvo? A vida eterna. E tudo isso vem, irmão, para tirarmos do centro da vontade de Deus. Principalmente quando você está fazendo algo para Deus. Não deixa de se levantar quem queira. Glória a Deus. E você? Você tem um alvo. Você tem um alvo. Glória a Deus. Então não pode deixar que essas coisas venham tirar o nosso alvo, o nosso foco, glória a Deus, daquilo que a gente tem. E para concluir, a sétima situação que o Senhor Jesus orientou para que estivesse cuidado.
multiplicação de iniquidade. Glória a Deus. E com esse resultado, o que iria acontecer? Esfriamento do amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito. O amor de muito. Glória a Deus. Toda vez que eu quero, hoje não para a igreja, mas eu me lembro do que Davi disse no Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum. Aí, se eu fosse perguntar, qual foi o benefício que você recebeu de Deus? Glória a Deus. Se fosse olhar os benefícios que ele recebeu de Deus, imerecível. Só o perdão de pecado. Eu acho lindo porque o salmista, além dele mostrar isto, ainda sai detalhando quais foram os benefícios que ele recebeu de Deus. Sai detalhando, é Ele que perdoa os seus pecados. É Ele, sai mostrando. Então, quando a gente começa a ler as Escrituras, a gente sente força do Senhor, encorajamento do Senhor. Ele diz, não posso ficar em casa, eu tenho que adorar aquele que fez tudo por mim. Eu não merecia, mas Ele fez tudo por mim. Ele me amou, além daquilo que eu pensava. Foi por isso que João não achou um cálculo exato para calcular o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal, glória a Deus, amando a nós. E a gente às vezes, mas deixa para lá, né? É só uma glória a Deus. E concluo com esta palavra, com o texto que a gente leu. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não queira ir até a metade. Lá no terceira epístola de João, carta, há um texto que diz que a gente devemos ter cuidado para não perder o que a gente já alcançamos, mas antes recebamos o completo galardão. Então temos que ter esse objetivo, esse alvo de quê? De receber o completo galardão. E só recebe o completo galardão se for até o fim. Então esqueça, glória a Deus, veja quem você era, o que Jesus fez por você, e o galardão está lá. Agora você tem que ir até o fim para poder receber o galardão. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.